Corria o ano de 1987, quando Vítor Jorge, bancário, chocou Portugal ao assassinar a tiro a amante e ao esquartejar com uma faca 4 amigos na praia do Osso da Baleia, em Peniche. Acabaria por matar mais tarde a mulher e a filha mais velha. Durante o julgamento ganhou a alcunha de Mata-7 pelo número de homicídios que cometeu. Analisado por uma equipa de médicos especialistas, foi dado como pessoa normal e condenado a 20 anos de prisão. Cumpriu apenas 14 em Coimbra e acabou por ser libertado. No espaço de menos de um ano, entre o verão de 1992 e o início da primavera de 93, 3 prostitutas foram brutalmente assassinadas na região de Lisboa. Os cadáveres foram encontrados mutilados com extrema violência. Todos os homicídios foram cometidos de noite e, de acordo com o perfil traçado na altura pela Polícia Judiciária, o assassino seria um homem só, sem relação com as vítimas, com registro criminal imaculado e acima de qualquer suspeita. Mas até hoje, a sua identidade nunca foi desvendada. Conhecido por ser um homem pacato e ex-agente da Guarda Nacional Republicana, António Costa deixou Portugal estupefacto ao ser apontado como o assassino de 3 jovens. Conhecia-as desde crianças e mantinha um contacto quase diário com as respectivas famílias. A sua detenção provocou uma onda de choque e sentimentos de revolta na população local, incrédula pelas alegadas atrocidades atribuídas ao ex-GNR. Confrontados com os 3 desaparecimentos, os investigadores equacionaram a hipótese de estarem na presença de um serial killer. Era descrito pelos vizinhos como um homem excêntrico, mas pacato e acima de tudo prestável. A notícia de que teria assassinado por ciúme 3 jovens deixou os vizinhos pasmados e chocados. Os corpos ainda não foram encontrados, mas a polícia não tem dúvidas de que Francisco Leitão é o responsável pelo desaparecimento das 3 vítimas. Os vídeos que colocou na internet deixam a ideia de que Francisco terá uma personalidade instável. No entanto, permanece a dúvida: estaremos perante um caso de um psicopata? Essa é uma questão que podemos levantar com as nossas convidadas. São elas Fátima Silva, a mãe da Joana. Aliás, se bem se lembram, a Fátima esteve aqui com a sua outra filha na véspera do país conhecer este caso. A mais em pormenor e também na véspera da prisão de Francisco Leitão, enquanto o principal suspeito destes 3 crimes, e também a nossa convidada, aliás, é uma convidada preciosa para tentarmos entender tudo isto, a doutora Ana Nava, psiquiatra. Doutora, comece por si, muito bom dia, seja bem-vinda. Fátima, muito obrigado. Eu penso que é muito doloroso para si estar a mexer constantemente, aliás, não para de mexer em tudo isto desde aquele dia em que veio ao nosso programa. Doutora Ana Nava, estamos perante um perfil comum a todos estes casos. É claro que a senhora não falou com os suspeitos ou com os assassinos, não esteve com Francisco Leitão, mas há aqui um perfil, há aqui características comuns a todos estes suspeitos ou homicidas? Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer poder estar aqui para esclarecer o melhor possível as pessoas sobre estes assuntos, que eu acho que são muito importantes e que as pessoas têm muito desconhecimento sobre eles. De facto, a psiquiatria é uma especialidade com muito estigma, mas que as pessoas raramente sabem várias coisas muito importantes e sobretudo nestas situações. Ora, digamos que um comportamento nunca é característico de uma personalidade ou de uma doença. E existe o mesmo comportamento, pode ter origem em doentes diferentes, com doenças diferentes e com personalidades diferentes. E eu, daquilo que me foi dado a entender por esta peça, não tenho quaisquer dados para dizer que se tratam todos de personalidades psicopáticas ou de pessoas com personalidades normais, mas sofrendo de doenças psiquiátricas. Isto é importante. Depois há outra coisa que é importante. O que acontece aqui de comum nestes homens é que todos eles matam de forma violenta, não é? E fria. Não sabemos. Eu não sei. Eu não vi, não os vi matar, não sei, não tenho dados sobre isso. Mas a psiquiatria, ao contrário de outras especialidades médicas, é uma especialidade que se baseia na observação. Na observação clínica. Não utilizamos quaisquer testes rigorosos como outras especialidades. E, portanto, eu sem observar estes pacientes não posso ter ideias muito claras sobre eles.
No entanto, este Francisco Leitão, que apesar de tudo é o caso atual, ele pôs, eu baseei-me um pouco num artigo que saiu da jornalista Ana Catarina Pereira. Ela esteve lá no local, entrevistou a professora deste homem e algumas pessoas de lá. E, na verdade... Estava a falar, portanto, deste último artigo que saiu na semana passada numa das revistas. Penso exato, que foi na Focus, exatamente. E, na verdade, aparentemente, ele era uma criança saudável e, a partir de uma certa altura, começou a aparecer alguns traços de bizarria. Eu depois também tive a oportunidade de observar na internet alguns dos vídeos que ele lá pôs e... Que, no mínimo, são bizarros. São bizarros, mas o que é bizarria? Essa é a questão e é isto que as pessoas às vezes não sabem. Bizarro é aquilo que para nós não é entendível na nossa personalidade saudável e normal. Sim. Mas a bizarria das estruturas psicóticas e dos doentes psicóticos tem um fundo inteligível. Ou seja, um doente psicótico, um doente esquizofrénico com uma psicose maníaco-depressiva, atualmente chamada de distúrbio bipolar, é um doente que tem umas alterações de funcionamento mental. E, como tal, entende o mundo de uma maneira desajustada. Não só porque tem percepções que não existem, percepções essas que podem ser alucinações auditivas, verbais, etc., como que também a sua capacidade de entender as percepções do mundo está perfeitamente alterada. E, portanto, estes pacientes integram o mundo real de uma maneira diferente da nossa e interpretam de uma maneira incorreta. Daí a formação de delírios. Delírios estes que podem ser de perseguição, de grandeza, de missão messiânica, enfim... Porque a sua interpretação do mundo está errada. Possivelmente este senhor teria delírios, não é? O vídeo, um dos vídeos que ele apresenta, ele fala do fim do mundo, profeta, quase. Ele fala de que tem uma missão messiânica perfeita de salvar o mundo. Portanto, fim do mundo que estaria para breve, penso que haveria um terremoto em agosto e mais tarde o fim do mundo seria em dezembro de 2012. Exatamente, e ele assume-se na posição de salvar o mundo. E ele dá vários também sinais de alterações da sua percepção. Ele diz que os nossos corpos são magnéticos, tem umas ideias muito estranhas sobre a percepção, e nesse vídeo ele está com dois jovens com um ar entre o assustado, o deprimido e o estranho. Portanto, eu penso que serão personalidades ainda pouco estruturadas. Que ele manipula. E que, portanto, mas não é... Ouça, é mais difícil manipular adultos. Claro. Que são conscientes e que são... Do que um jovem que está em pleno desenvolvimento de estrutura, não é? É mais fácil de manipular, não é? E, portanto, mas eles estavam ali numa situação também estranha. Porque eles riam, eles tinham assim um ar estranho e ele próprio dizia assim, estão-se a rir, mas vai haver o fim do mundo e vocês não sabem, enfim, com aquela... Mas estamos perante um homem inteligente. Não sei, não tenho dados suficientes para dizer isso, não é? Mas, no entanto, ele tem um ar, um aspecto alucinado. Pois tem. Um ar com o qual nós não empatizamos, porque aquilo não tem nada a ver connosco, é muito diferente de nós. Então estamos perante uma pessoa doente. Seguramente. Agora podemos pôr outra hipótese. Aquilo é um vídeo, eu não estou a ver aquilo ao vivo. Imagino que aquilo é uma personalidade psicopática que encenou aquilo e que tem o conhecimento do que é uma psicose e pode mimetizá-la. Também é uma hipótese. Não podemos descurar isso, portanto, há aqui várias possibilidades que se nos apresentam. E depois, depende, o psicótico, tirando a sua área delirante, é aparentemente uma pessoa normal. Nas outras áreas funciona relativamente bem. Isso quer dizer que no trato com as outras pessoas, exatamente, no dia-a-dia, fora dos delírios, é uma pessoa perfeitamente normal. Perfeitamente normal. É isso que dizem os vizinhos. Exatamente. E calha que as pessoas muito próximas destes doentes aceitam com muita tolerância estas bizarrias. Os pais, os amigos, os vizinhos, porque nós desconfiamos mais do que é distante, do que não conhecemos, do que aquilo que conhecemos diariamente. E, portanto, as pessoas toleram muito. Há muitos casos de doentes psicóticos cujos pais negam completamente a doença dos filhos. Os filhos estão há um ano fechados em casa, com o quarto pintado de negro, não querem ir à escola, vestem-se de uma maneira estranha e os pais dizem que eles são tímidos. É estranho, não é? Isto para nós psiquiatras é o banal e às vezes é muito difícil ajudar estas famílias, porque as pessoas têm uma tolerância grande, porque também estão envolvidos afetos. Mas então o que é que acontece na cabeça de uma pessoa como esta, por exemplo, que se mostra sociável, prestável, simpático aos olhos de toda a vizinhança e de toda uma população e depois tem estes delírios? Os delírios surgem como? Porquê? Quando? A doença... Não há controle disto? Não. Há se for tratado. Sim, se este homem tivesse sido diagnosticado e tivesse não teria tratado, chegado possivelmente a este provavelmente ponto. Não. Isto é um estado de descompensação. E este processo é um processo, para já, que só aparece na idade adulta.
este tipo de psicose. E depois... E originado porquê? Por que tipo de fatores? Vários, mas, sobretudo, não há psicose sem uma tendência genética para desenvolver esse tipo de doença. Isso é um mito pensarmos que são só os fatores do ambiente que levam a que tem de haver uma predisposição doença... genética. Exatamente, sempre. Depois, para além disso, existem vários fatores do mundo externo que levam a que esta doença se revele, mas nunca, raramente na infância. A psicose da infância tem outro nome e tem outra etiologia. É sempre na idade adulta. Portanto, são pessoas que têm um trajeto normal até uma certa idade e depois que a partir desta idade esta doença revela-se. Muitas vezes precipitadas por fatores da vida externa, mas não necessariamente. É uma conjugação destas duas coisas. E como é um início muito insidioso, mesmo o próprio começa a notar estranheza no mundo, aquilo que nós chamamos o estado de trema, mas não percebe ainda o que é que se está a passar. E estes delírios vão sendo construídos aos poucos. E estes delírios têm a ver com a sua personalidade e com a sua cultura. Estes delírios de ondas eletromagnéticas não existiam há 3 séculos. Existiam outros, tinham a ver com a cultura e os conhecimentos da época. Portanto, isto aparece de uma maneira muito insidiosa e por isso muitas vezes as pessoas também à volta não se apercebem e o próprio também não é? Mas para si, enquanto profissional da saúde, enquanto psiquiatra, portanto, as mortes que estão supostamente ligadas a este homem não são de estranhar. Portanto, um homem destes, um doente destes, pode matar. Nem todos matam. Alguns matam, mas nem todos matam. Agora, e o que é que os leva a matar? O que os leva a matar é o delírio de que... Depende dos delírios, mas está sempre de acordo com o delírio. Ou matam porque acham que aquilo faz parte da missão deles, ou matam para se proteger, nos delírios persecutórios, quando eles pensam que estão a ser perseguidos por uma série de coisas, matam para se defender. Matar por ciúme faz sentido? Não é, raramente é por ciúme. O ciúme é uma coisa muito neurótica. É uma coisa muito das pessoas saudáveis. Estas estruturas, exatamente, estas estruturas não sentem o ciúme como nós. A estrutura psicótica é uma estrutura diferente. Mas estamos agora a falar, mas ultimamente tem-se falado muito do ciúme como razão para este homem matar. Porque são pessoas normais e saudáveis que olham para isto. Que fazem uma leitura. Nós lemos isto à nossa medida. Exatamente, nós, se estivéssemos naquela situação, mataríamos por ciúme. Pois. E raramente entendemos os motivos que levam estas pessoas. Só falando com elas é que percebemos. E, portanto, nós entendemos sempre isto à nossa medida. E a nossa medida seria o ciúme, seria o normal, seria o mais possível. Agora, não quero excluir que isto pode também ser uma personalidade psicopática, que é uma coisa completamente diferente. Mas raramente os psicopatas fazem tanto alarido. Aquela casa é uma casa destruturada, muito psicótica. Raramente os psicopatas isso sim são. São pessoas muito mais... há aqui um claro exibicionismo, não é? Através dos vídeos, através da casa. Raramente descobrimos um psicopata. Um psicopata é normalmente uma pessoa extremamente simpática, sedutora, profundamente normal, que não é muito exibicionista, mas e que nós há ali uma falha que não entendemos. Um psicopata é uma personalidade por característica central é a ausência de empatia e de culpabilidade. São pessoas que não empatizam com o outro, portanto não sentem o sofrimento dos outros, não sentem simpatia, não sentem empatia. E têm ausência de culpabilidade. Portanto, eles podem ter um plano, matar, e têm zero de culpabilidade. Os psicopatas não recorrem aos psiquiatras, excepto quando são presos. Portanto, nós, enquanto psiquiatras, raramente os encontramos. Podemos encontrar pessoas com alguns traços psicopáticos. Francisco, então, não será um psicopata? Ninguém me garante que ele não tenha estudado aquilo tudo muito bem e não tenha feito aquela encenação. Isto é uma hipótese. Mas parece mais que seja uma coisa mais do lado da psicose. Mas não posso garantir. Normalmente estes não são as características de um psicopata. O psicopata é uma pessoa que nós raramente damos por ela. E o que é que acha de toda aquela casa? É uma casa profundamente psicótica. A estrutura psicótica da personalidade é uma estrutura desorganizada. As ideias estão desorganizadas. Aquela casa é uma casa desorganizada, realmente. Exatamente. Se virem o discurso dele, é um discurso que não é coerente do início ao fim. É um discurso com várias coisas metidas. É um discurso confuso. As coisas psicóticas são amontoadas. Aquelas pessoas que as pessoas veem na rua, que andam a recolher lixo por todo lado e que põem tudo num saco. Isto é uma estrutura psicótica já em grande evolução, num grande estado de degradação. Mas isto mostra o funcionamento mental destas pessoas. E se for ver as casas delas, são um caos, são caóticas. É como a cabeça delas. Vamos saber, até porque agora já se entrou em casa deste senhor, esta casa é caótica, desorganizada e era imunda.
porque vários porcos andavam perfeitamente por toda a casa. Há mesmo quem diga que não conseguimos imaginar o cheiro a urina e a fezes de porco dentro desta casa. Façamos aqui uma pausa de 3 minutos, vamos continuar a conversa e mais vamos recorrer a trabalhos já feitos pelos nossos colegas da informação, nomeadamente a um levantamento, digamos assim, do historial deste senhor. Até já. Mas quem é, afinal, Francisco Leitão? Ele era um gajo muito porreiro.